Paz do Senhor, irmãos. Esse é o canal Buscando o Espírito de Deus. Se os irmãos quiserem receber atualizações de quando a gente colocar um assunto novo, os irmãos podem se inscrever no canal e clicar naquele sininho. A palavra de hoje se encontra no Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do versículo 7. Está escrito assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos, Jesus Cristo, ele disse que os que tinham vindo antes dele eram ladrões e salteadores. E lá em Mateus 23, Jesus Cristo fala sobre isso. Ele fala... Lá no versículo 2 de Mateus 23, ele diz que na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Eles atavam fardos pesados, eles aumentavam rituais religiosos em que mantinham as pessoas em práticas, mas não no verdadeiro evangelho. Eles pregavam, mas não tinha aquela essência, não tinha aquela pastagem. O que seria a pastagem? O alimento espiritual. Jesus Cristo disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que procedesse da boca de Deus. E está escrito no início do Evangelho de João que Jesus Cristo é o verbo. O que é o verbo, irmãos? É a palavra, é a verdade, é a vida. Através de Jesus nós temos vida eterna, nós temos salvação, comunhão com Deus, e somente através dele. Por isso que ele diz que ele é a porta, por isso que ele diz que ele é o bom pastor, porque o bom pastor deu a vida pelas ovelhas, por nós, para que a gente tivesse salvação, para que a gente tivesse comunhão com Deus, para que a gente tivesse remissão, perdão dos nossos pecados. A autoridade na palavra, quem tinha quando pregava era Jesus. Os escribas e os fariseus, eles falavam assim, mas era algo como se fosse oco, porque está escrito que ele tinha uma autoridade, ele vivia o que ele estava falando, ele sabia o que ele estava falando, ele falava com certeza, ele dava garantia no que ele falava. Por quê? Porque era ele a palavra, é ele o verbo, é ele o salvador, é ele o rei, é ele o pastor. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a nossa vida eterna. A gente só tem vida em Jesus Cristo, irmãos, porque tem muita gente que tem tudo, mas falta o mais importante, que é Jesus, Deus, a salvação, a comunhão com Deus, aquela alegria, aquela paz que Jesus Cristo disse. A paz dele não é que nem é do mundo, ele dá uma paz verdadeira. Irmãos, está escrito no versículo 4 do Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, irmãos. O que é isso? A gente pode estar vivendo nesse mundo aqui, pode despontar uma guerra ao nosso redor, mas se a gente tem Deus, a gente tem paz, a gente tem tranquilidade. Foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Lançaram eles numa fornalha ardente, mas quem estava lá com eles? O quarto homem da fornalha. Não queimaram um fio de cabelo, saíram da fornalha, e o próprio rei que jogou eles lá teve que se prostrar e reconhecer que Deus era o verdadeiro Deus e não a estátua dele, que foi Nabucodonosor. Então, irmãos, essa paz, essa tranquilidade, esse complemento, essa felicidade só pode vir de Deus. E essa é a palavra que nós deixamos para hoje. Que Deus abençoe a todos os irmãos.